Bem-vindos a mais um podcast da Alesp e hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre todos os aparelhos culturais, aliás, todos não, mas um especial aqui do estado de São Paulo com a Ana Lima, ela que é coordenadora de exposição e programação cultural do Museu Catavento. E antes da gente gravar, eu conversava aqui com a Ana, né, eu falava para ela que ainda não tinha tido a oportunidade de visitar o Museu Catavento, mas que estava esperando a minha sobrinha completar ali 2 anos para ela aproveitar melhor o museu. E a Ana me contou que isso, na verdade, é um mito, né, Ana? Como é que é, então, o visitante do Museu Catavento? Isso mesmo, é um mito, mas a gente gosta, tá? É um mito legal que a gente gosta. A gente ouve muitas pessoas falando exatamente isso que você disse, Nani. Eu não fui ainda porque meu sobrinho, meu filho ainda não tem idade, alguma coisa. Não é isso. O Museu Catavento é um museu para todas as idades, é um museu que recebe muito bem as crianças, que a gente gosta muito de receber as crianças, mas pode ir sem ela, não precisa esperar completar 2 anos, Não é vai depois. obrigatório uma criança ali para apresentar na entrada para poder entrar, né? Não, você pode entrar sem a criança também, mas a gente gosta muito de recebê-las, é uma oportunidade de levar a cultura, conhecimento, ciência para as crianças também, não só. Isso que eu ia falar também, porque esse foi mais um mito, né, que você quebrou aqui antes da gente gravar, que é a questão de que eu falava pra você, eu sou muito de humanas, eu entendia mais ou menos biologia na escola, mas eu tenho mais dificuldade com exatas e biológicas. Você falou também que isso é outro mito, né? Não é só isso que tem no museu. Isso é um mito, mas também a gente não pode dizer, tá? Isso já está enraizado Sim. na sociedade. Afinal, história é ciência, sociologia é ciência, nós consideramos ciência. Então, tem uma seção, tem várias que tratam dos assuntos sociais e da história do Brasil e do mundo lá no Museu Catavento. Bom, a gente inclusive vai destrinchar aqui todo o museu, né, que ele é dividido em 4 sessões, a gente vai falar um pouquinho de todas elas daqui a pouquinho, porque a gente está gravando esse podcast aqui já no final, na reta final de julho, mas já é possível ter um balanço, né, porque, para quem não sabe, o museu teve aí uma programação diferente de férias, já é comum que vocês tenham essa programação aproveitando as férias da criança, mas também que muitos adultos, de fato, também tiram esse período do meio do ano e do final do ano para as férias, ou é de fato um momento ali mais tranquilo para as pessoas irem ao museu. Então conta pra gente o balanço aí do mês. Nos meses de férias, principalmente janeiro e julho, é onde a gente espera ter uma recepção de um público bem grande que vem daqui de São Paulo, de outras cidades, outros estados e de outros países também. Vem com as famílias, é a oportunidade que o pessoal já tira as férias junto com as férias escolares, então a gente tem um contingente bastante grande. Por conta disso, a gente cria uma programação especial até para ter vários atrativos para o visitante. Além do museu, que já é uma atração com mais de 200 instalações, também ele pode aproveitar esses atrativos. E dessa vez nós fizemos 25 atividades extras somente para esse mês de julho. Ela não aconteceu simultaneamente, foi ao longo do mês, então algumas atividades foram lá no comecinho do mês, outros foram agora nesse final de semana, então ao longo do mês nós tivemos assim uma farta atividade, esses atrativos para o visitante, que é justamente para isso, para que ele venha, conheça o museu ou revisite o museu e tenha algo de diferente para fazer e muitas vezes até para levar para casa, nas oficinas educativas que são criadas lá. E nesse mês agora até, talvez, aí você me explica, mas com essa quantidade de atividades, então foi possível atingir um recorde de visitações, né, no museu? Olha, ainda não fechamos o mês de julho, né? Ainda temos alguns dias, é verdade, pode ser que tem atinja hoje, mais tem ainda. Amanhã, né? A gente não sabe. O recorde vai ser difícil. Porém, nós chegamos em um único dia, é um dia especial, é uma terça-feira, que é o dia da gratuidade. Todas as terças-feiras lá no museu, a entrada é franca. Então, nós tivemos um contingente de mais de 13 mil visitantes em um único dia. Nossa. E eles foram distribuídos dentro, fora, todos os espaços foram ocupados. Essas atividades, muitas acontecem do lado de fora, justamente para que isso aconteça. Um aviso, elas não estavam
13 mil pessoas juntas ao mesmo tempo. Foi a visitação simultânea. Foi ao longo do dia, né? Por isso, porque o nosso museu é grande, mas para ter um conforto, né? Para ter um conforto, eles têm que circular, né? A ideia é que circulem. Apesar de nós termos o nosso carro-chefe, as sessões mais visitadas, que todo mundo quer ir ao museu e passar pelo menos um momento e arrepiar o cabelo. Então, às vezes, acumula fila nessas situações, mas o museu inteiro está à disposição para o visitante e também essas atividades extras, que é justamente para isso, para que ele tenha oportunidade de conhecer a ciência, ter um conhecimento mais e uma coisa de uma maneira agradável, gostosa, né? Só ali com a família, às vezes até com as crianças. Bom, a gente teve então essas atividades extras. Antes da gente seguir para entender melhor o museu, eu queria até falar um pouquinho desse mês, dessas atividades extras, porque vocês trouxeram até uma preparação, não foi, para os Jogos Olímpicos, que começaram também recentemente? Como é que foi essa programação especial de férias? Isso, o foco para esse ano, por conta das Olimpíadas em Paris, foi o Esquenta para os Jogos. Então, nós tivemos... o nosso setor educativo fez uma programação especial que apresentou, inclusive, futebol para cegos, para o público para o público vidente, para o público não cego, para conhecer como que é esse esporte. Nós trouxemos tênis de mesa, nós trouxemos mais algumas técnicas de futebol e uma parceria com o Sesc. Eles ficaram 2 semanas lá no museu, saiu agora esse final de semana, apresentando escalada, skate e esgrima. Então, dá para conhecer esses esportes, dá para praticar, e tem pessoas que tiveram o primeiro contato, por exemplo, com o skate dentro do Museu Catavento. Ou melhor, fora, foi na área externa. No complexo. No complexo do Museu Catavento. Então, isso é muito gratificante, porque você vem para ter o conhecimento, cultura, ciência e também esporte, que faz parte do desenvolvimento social e educacional de todos nós, né? Também a prática esportiva. E foi muito legal. Além das práticas esportivas, nós fizemos alguns locais para atender as crianças pequenas, com contação de história, com desenho, essa coisa mais para criança pequenininha, tipo a sua priminha que vai fazer 2 anos. Então, ela precisa de uma atividade que é fora do contexto do museu, porque justamente que ali ela vai se sentir mais em casa, se sentir mais pertencida. E outras atividades, brincadeiras tradicionais, muitas pessoas já nem conhecem o que é uma pipa, um ioiô, brincar de corda. Nós trouxemos também dentro desse contexto, e a grande maioria são atividades científicas. Muitas oficinas e muitas atividades extras voltadas para as atividades de ciência, como física, química, biologia, história, voltando aqui. Porque esses primeiros aí todos eu ia mal na escola, viu? Não, mas ali você vai bem, porque a explicação não tem como, você faz na prática. Então, ali você vai entender por que aquilo, por que a colmeia se forma, ou por que a luz tem aquele efeito. Nossa, e isso gruda na memória de um jeito diferente, né, do que quando a gente vê ali na página do livro. Exatamente, porque você tem a explicação e depois vai na prática e vê aquilo que está acontecendo. Muitas vezes você só assiste, por exemplo, experiências químicas. Não dá para todos fazerem aquele experimento ali ao vivo. Mas só de você observar e com a explicação, já está feito. Bom, falando um pouquinho então do museu, né? A gente já mencionou que ele tem mais de 200 instalações e ele é dividido em 4 sessões. Até antes da gente abordar cada sessão, a gente falava um pouco antes de gravar do tempo. As pessoas vão e elas conseguem ver essas 4 sessões no mesmo dia? Não consegue conhecer o museu em um único dia. Mesmo que ele esteja vazio, você só consegue passar pelo museu. Você passa, mas não conhece, não curte, não entende, não é que não entende, não absorve da maneira como que se espera aquele conhecimento como está ali exposto. Tem que ficar bem claro que o museu é um museu de ciência para leigos, ele não é voltado para o especialista. Então, ali tudo é explicado da melhor maneira possível para que não se tenha nenhum constrangimento. É para criar, na verdade, como diz o pessoal lá, deixar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Ela vai ficar com aquilo e, quem sabe, pode até trazer um
uma vocação. Nós temos aqui um setor educativo lá do museu, ele é bastante grande. E o museu completou agora, esse ano, 15 anos. Então, já dá para perceber que algumas crianças já estão que visitaram o museu quando pequenos, já estão se formando e muitos já desenvolveram uma carreira até por conta do Museu Catavento. E hoje estão lá, como educadores do museu, passando conhecimento para as crianças que estão chegando lá com as escolas, para as famílias, para os adultos que passam pelo museu. Muitos já tinham visitado o Museu Catavento quando criança. Bom, uma criança que foi com 10 anos, vamos por ali, no primeiro ano de abertura, hoje ela tem 25. Exatamente. Então já está ali até formada, né? E os que visitaram depois, que eram mais novos, é o que você falou, estão se formando. Então, de fato, o Museu Catavento teve, então, essa participação de mudar os rumos da vida de alguém, de várias pessoas, como você disse pra gente. Isso, a gente tem esse testemunho de várias pessoas, isso que é bacana, né? Isso que é legal. É assim, é um despertar de um interesse. Não vai seguir a carreira, não vamos pegar na mãozinha de ninguém e levar, porque aí é uma opção, mas despertar. Esse que é o interessante do Museu Catavento. É para te despertar, vai te despertar para alguma coisa. Até para dizer, não, isso não é para mim. Não deu certo mesmo, não é pra mim. Vamos para a próxima. Vamos para outra. Mas até para isso, é uma função maravilhosa. Mas a gente está vendo que desmistifica também a ciência. Sim. Não é aquela coisa, eu vou mal na escola, não vou conseguir fazer isso. Não, é uma questão. É uma questão. São meios diferentes de adquirir o conhecimento. Às vezes, com uma outra visão, poxa, aquilo não era tão complicado assim, não era tão difícil quanto eu imaginava. E tem alunos e alunos, né? Tem aluno que vai aprender lendo mesmo e ele vai ter essa absorção, esse entendimento diferente, né? Lendo. Agora tem outros que não, tem outros que é na prática que eles realmente entendem. Então também respeitar como o cérebro de cada um funciona no final das contas, né? Exatamente, como cada pessoa vê o que ela quer fazer. A gente não tem essa força de mudar essa pessoa, mas sim, talvez, mudar uma possibilidade de uma trajetória. Aí sim, ela tem a possibilidade de verificar um caminho alternativo, que quem sabe, né? Quem sabe? E algumas pessoas dão os testemunhos, falam, estive aí no Catavento e resolvi fazer isso. Não é que está trabalhando lá, muitos nem voltaram mais lá, são de outras regiões. Estive aí no Catavento, me alertou para aquilo, me abriu os olhos para aquilo. Então a gente tem uns relatos bem interessantes ao longo desses 15 anos, que é muito gratificante. Bom, vamos falar então um pouquinho da estrutura do museu, né? A pessoa que entra, ela já é direcionada para uma sessão específica ou ela pode ir para alguma das 4? Ela pode optar? Nós temos 2 tipos de visitante. É bom falar sobre Explicar, isso. É que nós temos o visitante agendado e o visitante espontâneo. O visitante agendado é esse que como o nome diz, né, faz um agendamento prévio e você já sabe aonde você vai passar. E o museu é tão grande, ele fica normalmente 2 horas dentro do museu, ele vê 3 espaços diferentes. Não quer dizer que ele viu 3 sessões. Não, ele passou por 3 espaços diferentes e com uma visita guiada. Aí é acompanhado. Normalmente são as escolas, são grupos de idosos, são grupos em geral, né? Eles não é o visitante avulso. Já o visitante espontâneo, que é esse que vem nas férias, que você vai junto eu vou ser espontânea. Você é visitante espontâneo, você compra o seu bilhete e você fica livre para visitar onde você quiser das sessões abertas, que é imenso, é enorme esse espaço. Tem muita coisa para ver, você não consegue ver tudo num dia. E aí nós temos aquela que é a pegadinha que o pessoal às vezes fica falando, mas eu tenho que pegar um outro ingresso depois, que é a famosa senha. Sim. O que são essas senhas? Nós temos algumas sessões dentro dessas 200 aí, dentro dessas 200, tem algumas, se eu não me engano, deve passar de 20, tá? Isso no período normal do museu, sem essas atrações extras, né? 20, não tem mais do que isso. É uma parte menor do museu, porque são espaços pequenos e eles precisam de uma mediação para se realizar.
Então, vou fazer por exemplo, tem um laboratório de química. Eu preciso ter um número X de pessoas e tem que ter os educadores para fazer essa apresentação. Sem um dos dois não funciona. Sim. Então, e é um espaço limitado. Não dá para deixar aberto totalmente. Então, a gente distribui essas senhas, a pessoa no horário marcado vai naquela sessão e recebe lá aquele conhecimento. Como eu te falei, são 20 espaços, eu poderia dizer alguns aqui, né? Então, esse é a visitação espontânea. Ela vai, recebe o seu ingresso e você pode tirar tudo isso pelo celular. Aquelas sessões que ainda tem ingresso vago, como eu te falei, são espaços menores. Então, cabe o quê? 20 pessoas dentro daquele espaço. São 20 espaços que cabem 20 pessoas. Então, esse é o número máximo que você pode atender por horário, vamos dizer assim. E é isso que atrai muitas as pessoas também. Você vai ter aquele atendimento monitorado. Então, você não está, assim, andando para onde você quer. Está jogado, né? Você não está andando ali para onde você quer. Todos os espaços sempre vai ter um educador. Só que ele só vai te abordar se você o chamar. Se você, aí, no caso, é uma escolha sua. E nessas sessões que são fechadas que tem essa distribuição de senha, não, ela só funciona se tiver um monitor. Sim. Ela só funciona se tiver o educador ali e alguém para conduzi-lo naquela dinâmica, seja ela qual for. Pode ser uma visita pelo prédio, pode ser uma realidade virtual, que você tem que colocar um óculos. São N coisas diferentes que nós temos. Pode ser olhar no microscópio. Você precisa de ter essa orientação e esse controle do público. É interessante até isso, porque para quem está acompanhando essa entrevista e vai visitar o museu, para chamar mesmo, tá com alguma dúvida, chama algum dos instrutores, pergunta, porque eles estão lá para isso, para de fato atender, né? Ele pode não estar ali na hora falando, e aí, vem aqui, gente, vou explicar, mas ele está aí para que as pessoas entendam e saiam bem informadas, né? Saiam tendo adquirido aquele conhecimento do museu. Não é só para perguntar onde fica a saída da lanchonete, não, para perguntar o conteúdo. É para perguntar do conteúdo. Então, essa abordagem é diferente para o visitante agendado, que ele já sabe aonde ele vai passar. E dentre essas ações podem ser também desses locais fechados, né? E o visitante espontâneo, que ele está livre e pode fazer a visita espontaneamente, como o nome diz. E mais um detalhe, é o nosso maior público. O espontâneo? É o espontâneo. Outro mito. Acham porque parece que essas escolas, exatamente, justamente por essa qualidade do museu, de explicar na prática o que as crianças aprendem em sala de aula, muitas vezes, eu tava aqui crente que seria, de fato, o grupo, né, os grupos de escolas, principalmente, que seriam a maior parte do visitante, mas, na verdade, é o espontâneo, então. Na verdade, o espontâneo, a diferença é bastante grande, é de 70 para 30. Nossa! 70 para 30. Por quê? Que a gente atende muita escola. Sim. São muitas escolas, muitos grupos, não somente ONGs, são vários, né? É o nosso setor educativo todo que faz, e um número bastante grande. Só que o número de visitantes espontâneos é bem maior, que são justamente, né, nesse período de férias, a grande maioria são espontâneos, aos finais de semana, aos feriados, é o público que nos visita, são as famílias. Então, a gente quer muito esclarecer, famílias, vão, e não precisa ir com a criança, pode ir adulto pode mesmo, ir tá tudo todo certo. mundo, não tem problema, pode ir todo mundo. Ana, então são 4 sessões, o nome dessas sessões, né, é Universo, Vida, Engenho e Sociedade. O que os visitantes eles vão aprender? Acho que a gente pode até abordar cada sessão aí de uma vez. Então, separado, né, no caso. O que as pessoas vão aprender na sessão Universo? Vale falar um princípio aqui, que o museu foi pensado para apresentar da origem de tudo, né, do Big Bang até os problemas do ser humano em coletividade. Então, por isso que tem essas 4 Universo e sociedade, entendi. Faz sentido. E ela tem essa ordem, exatamente. Universo, ele vai pegar aspectos da origem do universo, os planetas, os sistemas solares, o planeta Terra,
dentro do planeta Terra, a formação do planeta, como ele é dividido, as diferentes formas geográficas que existem aqui no temperatura, níveis, tudo aqui dentro do planeta, até chegar na vida. Na formação da vida, que é uma outra sessão. Que aí já é a segunda, né? Que é a segunda grande sessão do museu, que ela vai ver aspectos biológicos, como foi a formação da vida, como surgiu vida no planeta, como ela se desenvolveu. Então você vai lá, desde lá dos dinossauros, aí passa pelo ser humano, vai até a molécula, entra, vai até o DNA. Nossa, você vai até o DNA. Isso tudo você está vendo, você está andando. Isso tudo você está andando. Você não precisou aí nenhuma sessão fechada, não precisou nada disso. Se você tiver alguma dúvida, o educador está lá. Ele está sempre com um coletinho, tá? Cada sessão tem um coletinho, uma cor do coletinho. Então é só perguntar para o coletinho. Aí você entra no engenho, que é a terceira grande sessão do museu, que é onde o pessoal arrepia o cabelo. Mas por que arrepia o cabelo lá? Né? Não arrepia o cabelo em outro lugar. Né? Ou depois. Por que é no engenho? Porque lá você vai verificar o que o ser humano conseguiu controlar de todas essas forças da natureza. Então lá fala sobre física, sim, fala sobre física, fala sobre fluidos, fala sobre ótica, fala sobre eletricidade, tudo isso dentro dessa sessão, som, tudo isso dentro da sessão vida, da sessão engenho, me desculpa. Então, saindo da sessão engenho, aí, para onde você vai? Sociedade. Então, ali você vai conhecer a história da humanidade, a história de São Paulo, a história do Brasil, alguns problemas sociais também são apresentados e também ciência aplicada. A parte de química é lá que ela fica. Ela fica na seção sociedade. Então, nós temos laboratórios, fala sobre a matéria, a transformação da matéria, tudo na seção sociedade. E isso, aí tem aí cada sessão dessa, então essas são as 4 grandes sessões, mas cada uma delas, ela tem subdivisões, que aí são 200 instalações, elas estão lá dentro, elas estão dentro delas e nem sempre posicionadas no mesmo lugar, porque nós temos o piso térreo, que é o mais conhecido, tem o piso superior, que fica a grande parte da seção sociedade, e nós temos no subsolo. No subsolo são exclusivamente sessões fechadas. Não tem muito espaço para trânsito, então elas são pequenas e são as sessões fechadas, não só lá, mas também lá. É isso que é o Museu Catavento, por isso que tem 200 instalações. Na verdade, são mais. A gente fala 200. A gente fala, tem até mais de 200, né? São mais de 200. A gente não quer falar um número porque vai assustando, porque a coisa vai ficando grande. Vai ficando muita coisa para fazer num dia só. E tem alguma dessas instalações que costuma ter mais fila, que costuma atrair mais os visitantes? Nós acabamos de falar, o carro-chefe é o arrepiar o cabelo. Arrepiar o cabelo. Aqui as pessoas vão ao museu, elas querem ver aquela bola que arrepia o cabelo, mas o mais legal do que você colocar a mão na bola e arrepiar o cabelo é saber por que isso acontece, como isso acontece. Isso que é impressionante. A pessoa quer lá, o cabelo arrepiou, o cabelo arrepiou. O cabelo arrepiou, é legal. Você tira uma foto, mostra para todo mundo. Mas por que o cabelo arrepia? E por que eles repetem isso sempre? Dá para arrepiar o cabelo toda vez que arrepia o cabelo. E às vezes não dá. Em algumas situações. Por que às vezes não consegue arrepiar? Também é bom ir lá para saber. Eu vou lá descobrir, eu vou voltar aqui para contar pro pessoal que está acompanhando o podcast. Meu cabelo não arrepiou. Por quê? Porque também tem isso, né? É uma experiência ao vivo. Não é um truque, ninguém está fazendo nada, é uma experiência ao vivo. Então, grande parte arrepia, mas tem hora que não arrepia. Tem caso que não. Por quê? Que interessante. Por que não arrepia? Da parte externa, né? Você falou que tem essa parte externa e normalmente é lá que ficam as instalações que precisam dessa senha? Não, a parte externa, agora no período de férias, nós tivemos atividades extras. Né? Mas o que temos na parte externa? Tem o jardim do Museu Catavento e tem um acervo. Nós temos um acervo que está aberto ao público para visitação, um acervo ferroviário, aeronáutico, de limpeza pública, são carros, aviões, trens, legal. Tem tudo isso lá, dentro do Museu Catavento, que às vezes está atrás de
uma árvore, pau-brasil, você nem repara que tem um pau-brasil ali do lado, aí você quer ver uma locomotiva. Tem um acervo enorme, na verdade, do lado de fora. E esse, o acervo, ele é aberto também. As pessoas que estiverem lá visitando podem sair e ver. Sim, sim, pode sair. E mais, uma coisa mais interessante, você não precisa nem entrar no museu para ver o acervo externo. Tem isso. Você quer conhecer o acervo externo, você pode chegar lá. Pode só ir lá, conhece. Conhece e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, no período de férias, quando a gente tem essas atividades extras, aí atividades foram criadas do lado de fora. Mas aí elas são temporárias, encerra aquele período e fechou. E vocês já estão pensando agora nas próximas férias? Com certeza. Acaba uma, já começa a próxima, né? Sem sossego. A gente já está pensando para 2025. Que 2025 também é uma coisa muito interessante de ser comentado aqui. Nós temos anos temáticos dentro do museu. E elas são anos conforme as sessões do museu. Então, o ano de 2024, ele é o ano da sociedade. Inclusive, 2024 completa 100 anos do edifício Palácio das Indústrias, que é o prédio sede, aquele castelinho, que muita gente chama de castelinho, é o prédio sede do Museu Catavento. Ele completa 100 anos. E o ano que vem vai ser o ano da vida. É uma outra temática que a gente vai desenvolver. A gente procura levar temas mais voltados à temática do ano. Não só, obviamente, né? A gente não vai ficar fechado, mas a gente procura dar um gás, né? Ali na temática do ano. Então, 24 é o ano da sociedade, 25 vai ser o ano da vida. E aí ajusta, como você disse, então ajusta essas partes, não a exposição externa, né? Porque, como você disse, foi agora por causa das férias de julho. Mas ajusta essas atrações, de certa forma, itinerantes ao tema. E tem alguma que já está programada, que vocês já sabem o que vai fazer? Pro ano que vem? Um spoiler aqui pra gente. Dá não. Tá bom. Não vou dar não. Agora eu posso dar o spoiler desse ano. Isso, eu ia perguntar até desse ano para aproveitar esses 100 anos do Parque Industrial, né? Como você disse, são 100 anos de prédio, 15 anos de museu. Então, o que está programado já para esses 100 anos? O que vocês devem fazer? Nós temos aqui muitos números, né, para citar. São 15 anos de Museu Catavento, isso. 100 anos do edifício Palácio das Indústrias. Quem não conhece o museu, talvez conheça, já tenha passado em frente ao Palácio das Indústrias. E não sabe o que é. Exatamente, é um prédio que parece um castelo, que fica no Parque Dom Pedro, que já foi sede da Prefeitura de São Paulo. E tem muito a ver aqui com a Lesp, também foi sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, antes dela se instalar aqui no Palácio 9 de Julho. No Palácio 9 de Julho. Então, a gente tem muita coisa para contar. Esse ano nós vamos inaugurar, ainda não sei exatamente a data, nós estamos montando uma exposição temporária 100 anos do Palácio das Indústrias. E entre as pesquisas que nós elaboramos, nós tivemos muita ajuda do pessoal do acervo aqui do Alesp. Agradecer o pessoal, muito ajudou bastante. Também ajudou a abastecer, né, a exposição de vocês. Exatamente, tá nos ajudando bastante aqui. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, queria aproveitar esse tempo para a gente fazer uma prestação de serviço, né? Então, horário de funcionamento, o valor do ingresso, enfim. Então, vamos lá, o horário de funcionamento do museu. É das 9 às 17, é entrada até às 16. Tá. E de terça a domingo, sendo que terça-feira é gratuito. É isso que eu ia entrar, então, terça-feira é gratuito e o valor nos outros dias? O máximo R$18, mas a política de isenção e meia é enorme, né? Então, entra lá no nosso site, posso falar? Explicado. Pode, por favor. museucatavento.org.br, que tem toda a política de isenções e o ingresso é adquirido no próprio site. Isso que eu ia perguntar. Então, no site, mas tem alguma bilheteria também que é possível adquirir? Também temos a bilheteria, pode chegar lá e adquirir o seu ingresso agora, ou o ingresso isento, porque você precisa entrar com o ingresso também isento. Então, você vai precisar do seu ingresso de qualquer jeito, né? Então, ele fica lá, a bilheteria também à disposição dos visitantes. Agora, uma dica para os visitantes de primeira viagem. De primeira viagem, conheçam o museu o máximo que vocês conseguirem no primeiro dia.
porque às vezes vocês se pegam muito às sessões fechadas e é uma hora que você passa dentro daquele espaço que você fica ali recebendo, que é muito legal, mas primeiro conheça o museu. Vá, dá uma passada rápida, depois pare em alguns lugares que te chamou, aquilo às vezes te chama, é uma luz que te chama, às vezes você não está nem pensando em biologia, você começa a ver sobre células, para ali, dá uma lida, pergunta ali para o educador, e numa segunda visita, aí você já pode dividir aquilo que você quer. Ah, eu vou pegar a senha de alguma coisa, eu ouvi dizer que aquilo é legal. Não é um museu para se visitar uma única vez, é um museu para se visitar de vez em quando. É até interessante isso, porque às vezes as pessoas ouvem, né, que tem que pegar a senha, que tem que pegar a fila e desanima um pouco. Então, na verdade, a senha fica pra depois. Vai lá, conhece o museu, porque aí até consegue saber dessas atrações que precisa de senha, qual que é aquela que de fato vai agregar naquele momento pra pessoa. Então, primeiro faz essa varredura no museu, depois vai especificamente pra alguma área, né? Exato. Isso que é interessante. Você falou uma palavra, varredura. Varredura. Porque é para todo mundo sair satisfeito com aquele conhecimento que recebeu, né, que conseguiu adquirir, mas sair leve, feliz e tem que voltar. Sim. Precisa voltar, porque uma visita só é pouco. Ana, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, explicando aí, esmiuçando o Museu Catavento pra gente. Obrigada pela participação. Nossa, nós que agradecemos. Muito obrigada, Nani. Muito obrigada, equipe. Até mais. É isso, então. Esse foi o podcast da LESP. A gente recebeu a Ana Lima. Ela é coordenadora de exposição e programação cultural do Museu Catavento, explicando tudo sobre esse importante equipamento cultural e também científico aqui do nosso estado. Até a próxima.